Jaqueline, eu quero dizer a você bem-vinda nessa sexta-feira, dia 5 de fevereiro, manhã bem chuvosa, bem fresquinha na capital, nada daquele sol escaldante como estava ontem, né? Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos. Realmente, né? Hoje tá uma delícia, Tá né? uma delícia. Hoje tá ótimo para viajar. Tô até sentindo falta do comandante 007, porque hoje tá o comandante Tiago. Mas o 007 já chegou no Rio de Janeiro, gente. Tá lá, a família comemorando. Eu fico muito feliz, porque ele tava precisando, ele tava muito cansado. E aí eu fiquei olhando os stories dele e falei, ai, que vontade de pegar o voo também e ir embora. Só que daí eu não podia deixar aqui, né? Inveja boa, né? Padre Henrique me pegava pela orelha e faz o programa. Nosso comandante merece muito, né? Muito, muito. Um beijo. Então o assunto hoje é valores. Vamos pegar o gancho do que você já estava falando, né? Valores, Elaine, tá ligado à maneira como nós pensamos, a maneira como nós reagimos às reações que o mundo nos dá. Então, por exemplo, numa situação como você estava falando, né? Vou dar o exemplo do VLT, né? Dessa discussão toda. Nós temos duas maneiras de pensar, né? Um pensamento que nos leva à escassez e que nos leva à abundância. O que hoje a população tem feito em relação a esse caso? Uma linha voltada para a escassez, que nós não podemos resolver, nós não estamos lá para decidir, sempre foi assim, vai continuar assim, igual a síndrome de Gabriela, né? Vamos brincar com essa música. Sim. Da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. E todos esses problemas que nós vivemos, né, de um modo geral, eles estão ligados aos valores de escassez que nós levamos para a nossa vida. Tudo isso, ele está ligado à estagnação e o comodismo. Esperar que o outro resolva por você, né? Falando sobre esse assunto, mas isso está ligado a todas as áreas, né? A nossa área pessoal, família, amigos, como também para a questão do trabalho, né? Aqui, vamos só você trouxe o exemplo do VLT, e os ouvintes ainda estão assim nesse espírito dessa discussão, e você colocou a escassez. VLT, valores, é uma reação que a gente recebe, e aí a gente vai ter uma reação dessa atmosfera. Sim. Se fosse o valor produtividade, proatividade, na questão do VLT, qual que seria essa definição? Seria a questão, a gente ter uma reação, a gente ter valores de abundância, né? Então, como eu coloquei, primeiro escassez, que é um pensamento fixo de que nunca vai mudar, tem que ser assim e vai continuar assim sempre, e o pensamento, os valores de abundância, que estão ligados ao nosso crescimento. Tá? Entendi. Então, ele está ligado à produtividade, à curiosidade, a estar curioso. Então, uma situação como essa, até a ouvinte acabou de falar, olha, eu sou leiga, eu não entendo sobre isso, eu preciso de uma explicação. E se colocar dessa forma, se colocar perguntando, ser curioso para entender o que pode ser mudado e se precisa ser mudado, né? Independente da minha opinião em relação a essa situação, mas é necessário ser mudado ou não? Então, é você se colocar, de certa forma, curioso e querendo aprender sempre. Eu nasci assim, mas eu não preciso viver assim nem morrer assim. Né? Eu gosto muito de falar sobre uma pessoa que não foi comodista em nenhum momento, que foi o criador da Apple, né? O Steve Jobs. Ele não se conformou como o mundo era, como a comunicação era, como os computadores existiam, que teria que ser só para quem tinha muito dinheiro, e ele tentou de todas as formas popularizar isso, e não só popularizar de qualquer forma, mas popularizar com visões, com um design bonito, para que aquilo fosse acessível, né? E hoje, um grande exemplo sobre isso, Elaine, é a pandemia. Para dar um exemplo grande da valores de abundância, nós
tivemos que ser forçados. Quem já não tinha isso trabalhado dentro de si, foi forçado a ser abundante. Por quê? Quantos professores tiveram que aprender a usar o celular para dar aula online? Quantos de nós ficamos tanto tempo distante da nossa família e tivemos que aprender a fazer uma ligação por vídeo? Quantos de nós tivemos que aprender a usar a tecnologia a favor do nosso trabalho e do nosso bem-estar? Então, nós tivemos que aprender, nós somos forçados a aprender. Porém, essa é uma atitude que nós deveríamos ter sempre, porque a evolução só nos traz benefícios, né? E ser curioso, né, em relação a essa situação que está acontecendo na nossa grande Cuiabá, só vai nos trazer benefícios, de um modo geral. Antes de partir para o próximo passo que você tem a nos ensinar, e eu acho que foi o ponto crucial que levou a esse erro todo, a corrupção do VLT, foi a não curiosidade da população. A população, pelo fato de muitos anos na história ser assim, quem está no poder decide, analisa que é o melhor para nós todos, né, com a avaliação técnica e tal, e a gente acaba aceitando. Mas, a partir de agora, amigo ouvinte, você eleitor, a gente sabe que isso não funciona mais. A gente tem que participar das discussões da gestão pública do nosso município e do nosso estado, para evitar esse tipo de erro. Então, assim, sempre foi assim? Vai morrer? Não, sempre foi assim, mas a partir de agora pode ser diferente. Uma atuação mais participativa nessas decisões. E o governo ou o prefeito que se mantém na posição, eu estou à frente, eu decido, ele está equivocado e está usando de autoridade que não cabe mais. Ele está fadado à morte política dele, né? Exatamente. Mas vamos voltar aqui, porque se for de política, a gente vai embora. E eu percebi que você gosta. Bom, vamos então. Na verdade, eu quero levar essas informações que a gente está falando para o nosso dia a dia, né? A escassez, ela tá vou falar em relação a trabalho, tá? Quando nós estamos numa empresa e nós já chegamos num cargo que tá bom, tá cômodo pra gente, a gente tende, no perfil de escassez, a gente tende a não querer estudar mais, entender como é que o mercado funciona, porque não, sempre foi assim, tá bom, não precisa mudar. Não, o meu ramo de atividade vai ser sempre assim. E o que nós percebemos com a pandemia é que tudo mudou. E quem não teve essa atitude de abundância, de ter uma nova visão do seu negócio, ele ou faliu ou tá bem capenga das pernas, né? Então, não tem como uma empresa hoje sobreviver sem o uso da tecnologia. Exatamente. Cada vez mais, e o uso da tecnologia pode influenciar no montante de vendas semanal e final de mês. Exato. Então, você empresário, preste bem atenção no que a Jaqueline vai falar agora, porque de repente a sua dificuldade em vender um pouco mais, ou porque não está vendendo nada, talvez seja a falta de agregar ferramentas novas. E muitas dessas ferramentas, deixa eu falar para você, estão disponíveis na internet de graça. Exatamente isso que eu ia falar. A gente acha que tecnologia custa caro, mas muitas vezes é uma ferramenta muito simples. Basta ter o pensamento de abundância e ser curioso, porque são ferramentas muito fáceis de serem utilizadas, né? Eu quero fazer um paralelo, Elaine, com mesmo no nosso tempo curtinho. Vai. Tá? Quando a gente tem um pensamento de escassez, a gente pensa assim, eu fui criada dessa forma, então eu vou criar meus filhos dessa forma. E aí, quando eu vou criar os meus filhos, né, e aí eu tô falando como filha, tá? Não sou mãe, então alguns ouvintes podem falar assim, mas ela não tem. Não, então, eu estou falando como a visão de filha. Quando os pais vão criar os filhos, o mundo é diferente. A forma como o mundo gira é diferente. Então, muitas vezes, em muitos casos, a forma como o pai e a mãe foi criado
já não cabe naquela situação mais. Os pais têm que ter sempre o pensamento de abundância. Não é sair dos seus valores. Ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa benquista, ser uma pessoa dedicada. Não é isso. Mas é adaptar os seus valores à realidade de hoje. Assim como nós, Elaine, eu, quando tiver os meus filhos, eu sei que eu vou ter que ser muito diferente de como eu sou hoje e de como eu fui criada. Porque a gente precisa ter essa adaptação, né? E até os produtos, por exemplo, que foram oferecidos na minha adolescência para o meu consumo, para o meu lazer e aprendizado, hoje não são oferecidos para os adolescentes. Os mesmos produtos que eu utilizei também não foram oferecidos para as minhas filhas. É mais ou menos isso que está querendo chegar, né? É o que o sistema tem para oferecer para esse adolescente, que não tem como ser utilizado na educação, porque é visão diferente, é pensamento diferente e outra coisa. A evolução do adolescente hoje não é a mesma do que quando eu era. Exatamente. Ele está mais antenado a assuntos que eu não tinha conhecimento naquela época. E aí é um desafio mesmo. Eu vou dar um exemplo bem prático, né? Antigamente a gente passava a nossa infância na rua. A mãe gritava e falava, vem jantar. E ela sabia que as crianças estavam seguras ali na frente de casa. Hoje em dia você não pode fazer isso. E tudo bem, tá tudo bem, porque são tempos diferentes. E aí um pai que tem uma cabeça, né, que tem os valores de escassez, um pensamento fixo, fala, mas no meu tempo eu ficava na rua, eu brincava na rua. E aí, você vai conseguir deixar um filho, uma filha hoje na rua brincando? Será que vai dar certo isso? Não, eu brinquei muito na rua. Nossa, brinquei demais na rua. Agora é muito complicado, porque as casas, por exemplo, hoje, o casal já planeja comprar uma casa num condomínio fechado. Sim. Condomínio fechado, todo mundo dentro da sua casa e não tem uma socialização ali. Exato. Né? Começa por aí. Mas chegou uma pergunta aqui, Jaque, deixa eu ler. Vai lá. Olha, pergunta para coaching, se uma pessoa que tem uma base familiar boa, os pais educaram essa pessoa como respeitar as pessoas, valores éticos e morais, há a possibilidade dessa pessoa se perder e se tornar um político corrupto? Pois eu fico pensando nesses políticos, não generalizando, mas eu percebo que a maioria preza por valores, que não foi o que recebeu de seus pais. Rosimari Ramos. Temos, posso usar como exemplo a nossa querida e bem idolatrada Bíblia? Lógico. Existe uma palavrinha, uma frase chamada livre-arbítrio. Quando nós nos tornamos adultos, adolescentes, nós vamos para o mundo. Foi o que eu falei semana passada sobre você criar o filho fora de uma redoma de vidro para ele aprender as malícias do mundo. Exato. Então, nós temos dentro de nós dois lobos. O lobo da retidão e o lobo do lado ruim da vida. Qual dos dois é que vai prevalecer, Elaine? O que você acha? Qual dos dois que prevalece? Aquele que tiver mais espaço por essa pessoa. O que for mais alimentado. Então, essa pessoa pode ter tido valores, foi criado, né, como retidão, como a ouvinte está falando aí, porém, a partir do momento que ela vai para o mundo, ela tem o livre-arbítrio de escolher entre seguir o que ela aprendeu ou ir por outro caminho. E tá tudo bem, os pais fizeram o que deveriam fazer, o que podiam fazer. Não fizeram nada de errado. Nada de errado. Exato, a partir do momento que a pessoa toma uma decisão, a culpa é toda dela, para o bem e para o mal. Então, realmente, a gente fica pensando, será que não teve pai e mãe, foi filho de chocadeira? Não. Pai e mãe, sim, teve pai e mãe, teve valores, teve princípios, porém, é uma decisão dele, é uma decisão da pessoa. E é óbvio que a gente pode errar muitas vezes. A questão é errar a mesma coisa sempre. Aí isso é falta de caráter. Errar uma vez é humano, 2 vezes já é problema, né? Um minutinho para encerrar, Jaque.
Bom, a única certeza, Elaine, que temos é que tudo muda. Isso te agonia ou te conforta? Me conforta, porque eu não queria ser sempre a mesma coisa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de viver em constante transformação. É de acordo com o meu pensamento, com as minhas ideologias, mas eu gosto de viver essas transformações. Então, fica essa pergunta para o ouvinte. Fica. Agonia ou te conforta, ouvinte? Depois manda mensagem pra gente aí, Na tá bom? Na próxima sexta vamos continuar esse assunto. Vamos continuar. Vamos. Jaque, muito obrigada. Obrigada, boa sexta-feira para todos e sextou com Deus no coração, Amém, né, Elaine? Verdade. Tem Padre Deusdete de hoje? Não tem? Então deixa eu ler a mensagem aqui bem rapidinho. Bom dia. Esses políticos que temos aqui deveriam ter vergonha de estarem discutindo se terá BRT ou VLT, pois o VLT já era para estar, as obras do VLT já eram para estarem concluídas há muito tempo. O que já foi investido ficará abandonado? Perdido? Que seja concluído a obra do VLT, já que era para estar pronto para o uso da sociedade. VLT já, Cirleide do CPA 4. Segunda-feira eu volto, gente, com mais discussão, mais análise e o mais importante, que é o que eu adoro nesse programa, é a sua opinião, viu? É essa opinião que faz esse programa, essa opinião que dá conteúdo desse programa, essa opinião que faz a estrutura desse programa. Fiquem com Deus e até semana que vem. Você ouviu Bom Jesus Notícia. 8h56.